Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível Fique Comigo, da Ayobami Adebayo. Esse aqui é o livro de estreia dela, foi publicado em 2017 e tá saindo agora aqui no Brasil pela editora HarperCollins. Esse livro aqui foi bastante badalado no ano passado, ele figurou aí nas principais listas de melhores do ano, foi também indicado para diversos prêmios, enfim. A autora é nigeriana, tem aqui a fotinha dela na mini bio do livro. Ela é bem jovem, tem ali em torno de 30 anos e ela não é uma autora inexperiente, né? Ela já vinha publicando seus contos em diversas revistas literárias e também em antologias. Mas esse aqui então é o primeiro romance escrito por ela. É um romance curto que tem ali cerca de 250 páginas e é um baita de um livro. O Fique Comigo é então ambientado ali na Nigéria, principalmente dos anos 80 e 90, portanto o autor será exposto aqui a diversos aspectos culturais que diferem bastante dos nossos. E ele tem também um fundo histórico bastante interessante, né? Essa história se passa ali nas décadas, principalmente, né? Nas décadas de 80 e 90, que foram ali um período bastante turbulento na história da Nigéria. Então, só para você ter uma ideia, houve ali um golpe militar. Então, assim, o interessante aqui nesse livro é como a autora trabalha esse fundo histórico. Os personagens, aparentemente, não interagem com aquilo que está acontecendo no país. Aqui a gente acompanha a história de uma família, né? E essa história dessa família é tão complicada, né? Os conflitos internos são tão intensos que aparentemente esses personagens não reagem ao que está acontecendo no país. De vez em quando a gente vê ali alguma discussão entre os familiares e eles vão acabar discutindo alguma coisa que esteja acontecendo, mas é sempre en passant, porque realmente a grande carga emocional aqui desse livro está nos conflitos familiares. E é aquele tipo de livro que não dá um alívio para o leitor. Então, assim, você começa ali, você entra nesse livro no primeiro capítulo, que se passa então nos dias de hoje, digamos assim. Esse momento atual aqui da história, né, digamos assim, é 2008. E conforme a gente vai lendo esse primeiro capítulo, a gente já entende que esse casal, composto pela Ayejide e pelo Akin, já não está mais junto. Ela, inclusive, nesse primeiro capítulo está se preparando para um funeral. Então, no segundo capítulo, a gente já volta para os anos 80 e aí a gente passa a acompanhar tudo o que aconteceu com essa família para chegar àquele momento do funeral do iniciozinho do livro, entendeu? Então, aqui no capítulo 2, a gente começa realmente a saber o que é que está acontecendo com essa família e, gente, é um problema mais complicado que o outro. Então, veja bem, a Ayejide e o Akin formam ali um casal que difere dos demais ali, que difere, como é que eu vou dizer, dos costumes daquela época naquele país. Então, assim, é muito comum na Nigéria você ter ali a poligamia, ou pelo menos era ali naquele período histórico, né, anos 80, anos 90. Só que esse casal decide viver uma vida monogâmica. E tá tudo indo super bem, eles se casaram por amor, eles se dão super bem, até que um belo dia os pais do Akin chegam para uma visita e eles trazem junto uma jovenzinha. E eles apresentam essa jovem como sendo a segunda esposa do Akin. Então a Ayejide fica chocada com aquilo, né, porque afinal de contas, né, o casamento dos dois está indo super bem e tudo mais, mas durante aquela conversa, né, e com a presença daquela segunda esposa, ela percebe que o marido já sabia de todo aquele arranjo. Inclusive, essa primeira cena familiar que a gente acompanha aqui nesse livro causa um estranhamento que me lembrou aquele filme Mama. Vocês já viram esse filme? Vocês devem se lembrar então daquela cena em que pessoas começam simplesmente a entrar ali na casa do casal e cada vez chega mais gente, enfim. É uma experiência desgastante tanto para a personagem feminina daquele filme quanto para quem tá assistindo. Eu já não tava aguentando mais ver aquele monte de gente invadindo a casa daquelas pessoas. Então, essa invasão de privacidade que acontece aqui logo no iniciozinho desse livro me lembrou bastante aquele estranhamento. E a coisa piora quando a gente percebe que ela não pode fazer nada com relação a isso. Ela precisa aceitar aquela segunda esposa. E por que ela se vê obrigada a aceitar essa segunda esposa? Bem, minha gente, é o seguinte. Já faz aí alguns anos que eles estão casados e ela ainda não conseguiu engravidar. Então, essa segunda esposa poderia resolver o problema de falta de filhos, né, para o Akin. Porque, veja bem, a principal função da poligamia na cultura nigeriana é a de procriar mais, é a possibilidade de gerar mais filhos para o homem. Então eles já estão casados ali há, sei lá, 2 ou 3 anos, né, nada acontece, sinal de que aquele casamento monogâmico não está funcionando. Então a Ayejide se vê numa situação em que ela precisa aceitar essa segunda esposa, né? A sorte dela é que essa segunda esposa aceita não morar ali na mesma casa, o que é bem difícil, porque o costume é de que todas essas mulheres convivam na mesma casa. Então ela aceita, mas ela não aceita bem. Ela se vê assim numa missão de engravidar. Então ela começa a procurar curandeiros, vai passar, sei lá, um fim de semana no monte, tentando ali alguma coisa, enfim. Toda a tranquilidade que ela tinha naquele casamento nos últimos anos acaba de
repente ela se vê na obrigação de engravidar de alguma forma, para que a vida dela retome a normalidade. Então assim, esse é apenas o primeiro problema que esse casal vai enfrentar aqui no livro. Essa primeira cena vai desencadear diversos outros conflitos internos que, gente, sério, é aquele tipo de leitura que deixa o leitor exausto, mas ao mesmo tempo a gente quer saber o que vai acontecer. Mesmo porque essa família guarda muitos segredos e conforme a leitura vai correndo, a gente vai descobrindo esses segredos e assim, é um segredo pior que o outro. Então aqui nesse livro, além do leitor acompanhar esse drama familiar que só piora a cada capítulo, a gente vai acompanhando também a situação da mulher nessa cultura. E esse retrato da condição da mulher nigeriana mostra pra gente a obrigação que ela tem principal, que é a de gerar filhos. E quando ela não consegue isso, quando ela não consegue procriar, é como se ela não servisse pra nada. Então assim, a Egide é uma mulher diferente, então logo naquela primeira cena a gente percebe que ela enfrenta, né, os pais do marido, enfrenta essa nova mulher, se recusa a aceitar que essa mulher carregaria então os filhos do marido e tenta ela mesma de todas as formas procriar. E além desse fato dela bater de frente, né, com esses costumes familiares, ela também trabalha fora, então ela ajuda o marido a pagar todas as contas. Então, apesar dela ser essa mulher que aparentemente é à frente do seu tempo, não aceita com facilidade essas imposições culturais, ao mesmo tempo ela se vê numa situação em que ela precisa aceitar tudo aquilo. Então dá, assim, bastante agonia a leitura desse livro. Então este aqui é um livro bastante pesado em alguns aspectos, ele tem uma carga emocional bastante forte, mas o desfecho dele, fiquem tranquilos, não vou dar nenhum tipo de spoiler, ele dá até um certo alívio pra gente. Então esse aqui é um livro de leitura bastante dinâmica, bastante rápida, mas é um livro que eu recomendo principalmente para quem gosta de entrar em contato com outras culturas através dos livros. Então assim, principalmente porque essa aqui é uma história contemporânea. Então, para quem gostou, por exemplo, dos livros da Chimamanda, para quem leu As Alegrias da Maternidade, da Buche Emecheta e gostou também, esse aqui é um baita de um livro. Tenho certeza de que vocês vão gostar bastante também. Mas é aquilo, se prepara, tá? Porque esse aqui é um livro montanha-russa. Então, deixo essa dica aqui para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.